Para tudo que você tá fazendo que merece sua total atenção. Isso aqui é urgente, é breaking news e vai deixar um sorriso no seu rosto. Mas bora agora direto pro vídeo. Eu conversei com colegas integrantes do Supremo Tribunal Federal, ministros que ouviram pessoalmente de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes os relatos. Qual foi a ex-primeira-dama que se apresentou? Tentar entender, né? Como é que Michele Bolsonaro chega ao Supremo? Sóbria, com roupas muito austeras, nenhuma maquiagem aparente no rosto. Segundo o que eu consegui apurar nos relatos, os ministros disseram, abro aspas, a conversa foi uma conversa muito suave. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, conversando com interlocutores, disse, eu não a conhecia, foi a primeira vez que ele falou com a Michele Bolsonaro na vida. Nem durante o governo Bolsonaro, e Gilmar Mendes era um interlocutor do ex-presidente, ele e a primeira-dama haviam conversado. Ele disse, eu não a conhecia. Segundo falou aos colegas do Supremo, Michele Bolsonaro foi muito respeitosa, mostrou-se muito articulada. Tanto que no final, ao descrever, o ministro falou, fez um papel aqui melhor do que muito advogado. Por quê? Porque Michele chegou, disse, ministro, quero que o senhor entenda quais são as condições de saúde do meu marido, desde antes da prisão até agora, para que o senhor entenda aí as nossas preocupações com relação ao alojamento dele. Então, a ex-primeira-dama fez questão de ser factual. Ela não fez nenhum tipo de discurso melodramático ou sentimental. Ela foi factual. Michele Bolsonaro disse, basicamente, tudo o que o marido toma, como é a rotina dele, que isso já acontecia em casa, mas que em casa ela estava lá, maioria grossa das vezes, né, que se ausentava quando ele pedia para representá-la, para representá-lo em eventos pelo Brasil, mas que por isso era importante, porque em casa ela estava o tempo todo, via quando ele levantava, e aí ajudava a situar, não, estamos em casa, tá tudo bem e tal. Bolsonaro foi para Papudinha, que é esse complexo, apesar dos memes na internet, né, foi muito melhor para o ex-presidente, foi a decisão que Moraes deu horas depois de ter falado com a Michele Bolsonaro, né? Ele está num espaço lá 5 vezes maior quase do que a cela que ocupava, ou a sala de estado maior que ocupava na Polícia Federal, tem mais espaço para se locomover, tem uma cozinha própria, um banheiro já tinha um banheiro próprio, agora mais uma mesa para poder despachar, está em situação mais confortável, mas a meta continua sendo prisão domiciliar. Flávio Bolsonaro lançou a sua pré-candidatura, indicado pelo PL, chancelado pelo próprio pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e com isso terminou em primeiro lugar neste ranking que lista vários outros nomes de pré-candidatos à presidência da República. E lembrando a metodologia da Datrix, tanto se mede a performance nas próprias redes, ou seja, o quanto o candidato consegue engajar a sua base, os seus apoiadores, quanto o que se fala a respeito dele pelos outros pré-candidatos, pelos stakeholders, formadores de opinião e imprensa, e faz uma análise qualitativa também, não só quantitativa. Não basta falar muito. Se falar bem, ganha ponto. Se falar mal, perde ponto. E essa é uma escala que, se o mundo estiver perfeito, vai até 100 para o candidato. Se estiver tudo um desastre, vai até menos 100. Então, Flávio Bolsonaro consegue atingir esse número acima de 36 pontos na escala. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que tem falado muito sobre segurança pública, sobre uma série de assuntos, tem buscado protagonismo, como me explicou o João Paulo Castro, aproveitou um certo vácuo de outros governadores que eu vou explicar depois. E terminou aqui na vice-liderança e o Ronaldo Caiado tem oscilado em alguns momentos que ele chega no pódio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no fim das contas aqui, é o único nome além de Ciro Gomes, mas Ciro Gomes já é praticamente descartado como um presidenciável, muito provavelmente vai disputar o governo do Ceará pelo seu novo partido de volta, o PSDB, mas no caso do presidente Lula, o único nome da esquerda, ele reúne para si a mobilização da sua base. Isso é um movimento que acontece desde maio na medição da Datrix e que ganhou força depois do tarifaço de Donald Trump, termina aqui no terceiro lugar, seguido por Romeu Zema e outros governadores. Flávio Bolsonaro herdando essa força que Jair Bolsonaro sempre teve nas redes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é a nossa segunda informação, consolidando esta recuperação. Mas, para o caso do presidente, a gente vai trocar aqui a tela e vai poder trocar a tarja que está na sua tela também. A gente vai passar para o parcial de janeiro. Flávio Bolsonaro ainda consegue se manter aqui à frente do ranking, perdeu um pouquinho de ponto, mas todos, de certa forma, acabaram perdendo. Só Caiado e Zema que subiram, eu já explico por quê, Ratinho também. Mas o que acontece? O próprio João Paulo Castro destaca. Dezembro a gente teve o lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, dá uma movimentação no que se fala nas redes a respeito de política, mas com a virada do ano, Natal, Réveillon,
reality shows, as pessoas acabam se engajando com outros assuntos. Então a política aos poucos vai voltando. Só que o que aconteceu? Que você viu, Lula estava em terceiro, caiu para quinto, embora a oscilação dele não tenha sido tão grande, e os outros governadores ocuparam espaço. Tarcísio está um pouco mais discreto ainda, fica ali mais para trás. O que aconteceu com o Lula? Que aponta um norte ali que pode ser um fator de risco para a imagem do presidente, não só nas redes, mas no debate eleitoral. Política externa. Qual foi a grande notícia deste mês de janeiro? A queda do ditador Nicolás Maduro e a mudança, ainda que mantido o regime chavista, mas a mudança de comando, ainda que sob interinidade da atual presidente Delcy Rodrigues. Este assunto Venezuela deu força não só para Flávio Bolsonaro, mas para todos os outros governadores. Caiado, Romeu Zema falaram do assunto e deixou o presidente Lula numa posição um pouco mais difícil de defender. Esse aqui é o recado que eu gostaria de dar para vocês. Tenho me mantido aqui em vários temas, de certa maneira, até quieto, porque eu estou dando chance para que as pessoas entendam que é Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não é um desejo, não é uma opção. É o único capaz de detonar com Lula, de acabar, de virar a página do socialismo no Brasil. Essa página que o André Ventura quer virar em Portugal, que o Milei está virando lá na Argentina, que em breve José Antônio Cast começará a virar lá no Chile. Pessoal, tudo certo. A representação que fizemos na Polícia Federal contra o Nicolas, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro já está protocolada. E eu quero dizer uma coisa a você, pessoal. Isso aqui não é disputa política, não. É que é um crime muito sério. Eles estão, de forma clara, estimulando, incentivando uma intervenção militar de um outro país no Brasil, para derrubar a nossa democracia. Eu quero chamar a sua atenção primeiro no Twitter do Flávio Bolsonaro. Quando houve aqueles primeiros bombardeios contra embarcações lá no Mar do Caribe, ele escreve: venham fazer isso aqui no Brasil, nos barcos que estão na Baía de Guanabara. E ele faz isso comentando no Twitter do secretário da Guerra. Em outro momento, ele aparece entregando o Brasil em troca da anistia aos desejos norte-americanos. A situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, que é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais, e sabe-se lá quais vão ser os outros fatores. Eles defendem abertamente um ataque contra o povo brasileiro, com bombas, armas de alta letalidade, para destituir um governo eleito democraticamente. Vocês lembram dessa fala do Eduardo Bolsonaro? É muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, se Deus quiser chegar em breve, né? Do que vocês serem recebidos com alckmin nos Estados Unidos. Isso tem nome no Código Penal. É atentado contra a soberania nacional. É atentado contra o Estado democrático e direito. Isso é golpe de Estado. Nenhum país do mundo aceitaria uma traição tão grande. E esse Nicolas está cometendo crime atrás de crime, estimulando golpe, atentado contra a democracia, estimulando intervenção estrangeira. Eu disse que ia entrar com a representação na Polícia Federal ontem, aí ele disse, não, aquilo foi só um meme. Ele estava se referindo àquela montagem criminosa de agentes americanos conduzindo o presidente Lula. E o mais grave é que não são falas soltas, aqui é tudo coordenado. Um fala, o outro distribui. Olha, crime de traição nacional é um crime muito grave em todo o país do mundo. Eu espero que as instituições tenham força de enfrentar mais esse ataque ao Estado democrático de direito. Nicolas, Flávio e Eduardo vão ter que responder na justiça por mais esses crimes. Precisam de fortalecer ali, de colocar uma vigilância 24 horas, 24/7, todo dia na porta da casa do Jair Bolsonaro. Essa é uma decisão que ela foi provocada por um pedido de Lindbergh Farias. O que eu estava dizendo um dia desse aqui? Olho no Lindbergh. Olho no Lindbergh. O Lindbergh, com aquele jeito amalucado dele, o pessoal fica fazendo piada na internet. A direita, e eu vi vários parlamentares publicando, né, no X, nas redes sociais, viu, Thiago? O pessoal fazendo o quê? Piada com o Lindbergh.
Ah, porque tá lá com o olho vidrado, fica toda hora coçando no nariz. E eu tô aqui avisando, o Lindbergh hoje ele é longa-manos do regime. Tudo que ele pede, a PGR acolhe, envia manifestação pro Moraes e o Moraes caneta. Então, assim, me desculpe, senhoras e senhores da direita, que acham que estão fazendo oposição, fazendo meme, enquanto você tem um parlamentar utilizando o seu cargo para perseguir um espectro político. Outros parlamentares, colegas seus do Congresso. Porque a atuação do Lindbergh não se resume ao Jair Bolsonaro. E me parece que esse tipo de atuação, se utilizando do judiciário para caçar os seus rivais políticos, seria no mínimo uma quebra de decoro. Então, me surpreende e me indigna que ninguém até agora tenha proposto uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Fica aqui o meu registro. Essa situação do Lindbergh é gravíssima. Conta pra gente, Chiquini, que talvez a audiência não saiba, por gentileza. Essa situação do Lindbergh é o seguinte. Quando anunciaram o Lindbergh líder do PT, eu fui dar uma investigada na situação jurídica dele, porque eu tinha salvo memória que ele tinha uma condenação enquanto prefeito por improbidade administrativa. E eu pesquisei. Olha o que eu encontrei. Ele foi condenado em primeiro grau por improbidade administrativa, e improbidade administrativa torna pessoas inelegíveis. Fica inelegível por 8 anos. Ele é condenado em primeiro grau, ele recorre ao Tribunal do Rio de Janeiro. E ele é condenado em órgão colegiado. O que significa ser condenado no tribunal em órgão colegiado? A lei da ficha limpa diz: condenação por órgão colegiado, imediatamente ineligibilidade. Então Lindbergh estava inelegível para concorrer a deputado federal, já estava inelegível. Ele recorre para o STJ, não consegue a liminar. O STJ nega a liminar do Lindbergh. Ou seja, estava inelegível. O que ele faz? No plantão judiciário do Rio de Janeiro, e daí nós estamos falando de Rio de Janeiro, né? No plantão judiciário TJ, ele vem com um pedido e o desembargador plantonista, monocraticamente, dá uma liminar para ele, suspendendo os efeitos da decisão do órgão colegiado, tornando ele elegível. Ou seja, hoje, esse falastrão, esse garganta, esse machão de microfone, tá? Esse cara está elegível por uma canetada de um plantão de um único desembargador. Então ele está por um fio elegível. Esse cara não deveria estar na Câmara dos Deputados. Ele é condenado por improbidade administrativa em órgão colegiado. E o STJ negou a liminar dele. Ele conseguiu no Rio de Janeiro, Pitoli, uma canetada, que é tudo que segura ele hoje na Câmara dos Deputados e é o maior bravateiro hoje contra o Eduardo Bolsonaro. É um canalha. Perfeito. Eu não sabia dessa. Eu não tinha ideia desse ato monocrático desse desembargador. E aí sugere essa questão do aparelhamento, Chiquini. Porque como é que toma uma decisão dessa? Lembra aquela da soltura do Lula num domingo de Copa do Mundo. Né? Lembra? Eu vou pro mesmo caminho, não vou não? Total. Agora o que eu fico indignado é por que o Ministério Público ainda não recorreu dessa liminar? O Ministério Público tinha que estar atacando essa liminar de um desembargador monocraticamente, ou seja, um único desembargador no plantão, enquanto o STJ já tinha negado a liminar. Quer dizer, o STJ está aqui, o TJ do Rio de Janeiro está aqui, o STJ nega a liminar, mantendo a ineligibilidade, e o TJ do Rio de Janeiro dá a liminar. Pô, pelo amor de Deus, supressão de instância, isso aqui é um absurdo. Caberia ao Ministério Público pegar essa decisão e levar para o STJ e falar: STJ, olha essa canetada que o TJ do Rio deu contra a decisão de vocês. Agora não sei se fizeram. Isso, se não fizeram, não quero nem pensar por que não fizeram para não me comprometer aqui. Porque hoje tudo é gravado, né, Pitoli? Falou Sim. Aqui, tá gravado para a eternidade. Sim. Vamos ver aí o que o Lindinho falou. Não, olha, deixa eu te falar. Nós entramos com um pedido de cassação no Conselho de Ética, mas mais importante do que isso é que eu fui autor de uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro em cima de 3 crimes. Primeiro, vale lembrar, eles gostam muito da PGR. Né? Eu lembro até que o Randolfo Rodrigues, que
senador hoje em dia, se gabava dizendo que ele nem peticionava a PGR, ele mandava direto as solicitações dele para os ministros do STF, para o Alexandre de Moraes, bypassando a Procuradoria-Geral da República, que naquele tempo era o Augusto Aras. Hoje tem lá o Paulo Gonet. E aí o Lindbergh, como tem um cara indicado pelo Lula, ele consegue jogar juntinho. Então ele manda as petições não para o STF, mas para o Gonet, para dar uma pincelada de legalidade, como quem diz, olha, eu estou fazendo o pedido, mas é a parte acusatória, é uma pessoa do alto nível do Ministério Público que está fazendo essa avaliação e colocando adiante. Ele, o Lindbergh, já foi autor daquele pedido para confiscar o meu passaporte, que me forçou, foi a gota d'água para eu vir aqui para o exílio, e hoje em dia, acho até que eles estão muito arrependidos disso. Inclusive, Alexandre de Moraes, se você quiser buscar a fatura, você pode cobrar do Lindbergh, tá? Que entrou com essa ação atrapalhada e acabou acelerando o nosso trabalho contra você, me colocando aqui em dedicação exclusiva de levar as verdades dos seus abusos no Brasil para as autoridades americanas. Inclusive, foi um movimento muito acertado, porque está surtindo muito mais efeito do que qualquer outro organismo internacional, como a OEA, a ONU ou o Tribunal de Haia, que são dominados pela esquerda. Eu costumo dizer que são cemitérios de autoridade de esquerda, muitas vezes. Traição nacional e ataque à soberania nacional. Traição nacional e ataque à soberania nacional. Não tem nada de ataque à soberania. As sanções ao FEC, elas já existem há muito tempo. É um dispositivo legal. Inclusive, se for aplicado através da Lei Magnitsky, ela foi criada, essa ferramenta, durante o governo Obama, lá em 2012, e depois estendida em 2016. Então não existe qualquer tipo de ilicitude, não existe qualquer tipo de ilegalidade, e ela serve justamente para colocar em xeque, para dar um prejuízo, para trazer áreas de justiça contra aqueles inimigos das autoridades americanas e dos valores norte-americanos, que é a democracia mais longeva da história ocidental. Segundo, coação no curso do processo. Vai ter um julgamento. Coação no curso do processo. Isso eu já expliquei, mas vou falar de novo aqui. Não tem como eu exercer coação de meio lícito. Se é algo que está na legislação americana, já não está mais no território do criminoso, do ilegal. Se eu estou cometendo algum tipo de delito, coação mediante processo, então o Marco Rubio, que fez aquela declaração falando que é provável que o Moraes seja sancionado, também está em curso no mesmo tipo de crime, ou não. E outra coisa, eu não tenho o poder da caneta. O que eu faço aqui é levar as verdades às autoridades americanas, que graças a Deus têm aberto as portas. Eles estão mudando daquele regime de colocar a agenda woke adiante, de só ouvir aquelas pessoas conectadas com a esquerda, para ter uma visão mais ampla da coisa. Então, certamente, levando essas verdades às autoridades americanas, eu não estou praticando nenhum tipo de coação. Coação é quando o bandido coloca uma arma na tua cabeça e fala, passa a bolsa, senão eu vou apertar o gatilho. Apertar o gatilho, te matar, é sim um meio ilegal. Isso daí é uma grave ameaça que ele pode cumprir. Qual é a grave ameaça que eu posso cumprir? Não tem. Para julgar o pai dele, o que ele está querendo fazer é intimidar ministros do Supremo. E o terceiro é um golpe continuado. A abolição do Estado Democrático de Direito. Porque... Só para dizer aqui, eu não estou querendo intimidar ministros do STF. Eu estou querendo colocar o freio em uma pessoa lá, que se chama Alexandre de Moraes. Se os outros ministros ou outras autoridades de Brasília quiserem se meter no meio do problema pessoal do Moraes, porque foi o Moraes que colocou o Elon Musk de investigado, foi o Moraes que matou o Clezão, foi o Moraes que prendeu o Daniel Silveira, foi o Moraes que cancelou o passaporte do Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, foi o Moraes que cassou a aposentadoria e obrigou ao exílio a juíza Ludmila Lins Grilo, foi o Moraes que fez uma prisão em massa de cerca de 1.500 pessoas no 8 de janeiro, foi o Moraes que não permitiu a nomeação do Alexandre Ramagem. Então o Moraes é que está fazendo isso tudo, o Moraes é que está intimando o Jair Bolsonaro dentro de uma UTI de hospital, ele está abusando há muito tempo do poder dele e inclusive invadindo a jurisdição americana. Então não coloque palavras na minha boca e não tente dar o contorno de que eu estou agindo contra uma instituição do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou querendo acabar com a República. Eu estou querendo sanear, acabar com essa contaminação que vem a partir de Alexandre de Moraes. Isso daí, com certeza, você pode dizer, Lindbergh Farias. Então não é nada pessoal, eu não estou trabalhando aqui a favor simplesmente do meu pai. O meu pai é apenas mais uma vítima desse sistema persecutório, desse sistema ditatorial. E segundo, não tenta unir a corte não, tá? Eu não tô atacando todo mundo. Você já ouviu falar alguma coisa dos outros ministros do STF? Ou será que quase sempre a minha crítica é direcionada a um único ministro chamado Alexandre de Moraes, que inclusive foi o único que foi levantado na pergunta do deputado Corey Mills, e o Marco Rubio respondeu que sim, as sessões estão sob análise e existe uma grande chance de acontecer contra o Alexandre de Moraes. Você que está nos assistindo, uma pessoa que entrou no Supremo no dia 8 de janeiro, com a pedra na mão,
quebrando todo o Supremo. Qual a diferença do Eduardo Bolsonaro? Ele está fora do país, achincalhando as instituições brasileiras, atacando o Supremo e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Muitos mais duras foram as palavras do Boulos, da Jandira Fegali, da Elisiane Gama, inclusive do seu colega de partido do PT, Vadir Damus, que falou que o Supremo Tribunal Federal devia fechar quando ele estava fazendo uma crítica muito mais ácida do que acho que comumente eu faço, onde o Vadir Damus estava se direcionando ao ministro Luiz Roberto Barroso, falou inclusive que o Supremo tinha que tirar o nome do STF de Supremo. Então, fica difícil acreditar nesse desejo de busca por justiça de pessoas como Lindbergh Farias. Onde é que você estava, Lindbergh, quando atiraram fogo no pé de um ministério durante o governo Bolsonaro? Onde é que você estava quando movimentos ligados à esquerda se uniram a, aparentemente, índios, não tenho certeza, e deram uma flechada na coxa de um policial legislativo federal, não deve fazer 2 ou 3 anos no Congresso Nacional. Já chegaram a empurrar carro para dentro do Congresso. Já chegaram a fazer N outras manifestações. O MST já foi em Brasília e mandou para o hospital cerca de 30 policiais militares. Mulheres, inclusive, policiais militares, saindo daquela manifestação sangrando. Então não dá para você querer, me pintar de terrorista, enquanto que quando a esquerda faz algo muito pior, eles sequer são investigados. Eu entrei com essa representação, Basília, e a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito. Nesse inquérito, chama Eduardo Bolsonaro para depor. No passado ele entrou com o mesmo tipo de representação, querendo pegar meu passaporte. Eu anunciei que ficaria nos Estados Unidos. Eles encerraram o inquérito dizendo que tudo que estava fazendo era normal, era natural, era legal. Assim foram as palavras do PGR Gonê, cerca de 2 meses atrás, agora está fazendo. E no mesmo dia, o Alexandre de Moraes, no dia 18 de março, arquivou esse caso, seguindo, acompanhando a opinião do Ministério Público. Só que agora o Lindbergh entrou com outra ação, parece até o Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2. Fez errado 1, não saiu de acordo com o que a militância esquerdista queria, teve que fazer o 2 para ver se conserta o problema que ele fez lá atrás. Lamentável. Vamos continuar aqui que tá indo bem, Lindbergh. Jair Bolsonaro, porque tem declarações, tem uma campanha de Pix que mantém Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos a partir desse recurso. Mentira. Primeiro, não tem campanha de Pix para me manter aqui. E ele nem sabe o que eu troco ou trocaria com meu pai ou qualquer coisa do tipo em relação à movimentação financeira. Então quer dizer que é o seguinte, se a minha mãe tivesse me dando dinheiro, se meu primo, ou se eu tivesse feito uma vaquinha para pessoas me ajudarem aqui, todas as pessoas estariam então concorrendo com o que eu estou fazendo aqui. Vocês são assim, é de embrulhar o estômago, é de dar nojo. Vocês fizeram vaquinha para pagar a multa do José Dirceu quando ele foi condenado no mensalão. E me intima também. Eu vou depor na segunda-feira na Polícia Federal. Que justiça maravilhosa. Vão ouvir o líder do PT, o partido ao qual eu mais me oponho no meu trabalho político, para ele prestar depoimentos e testemunhar sobre o que eu estou fazendo nos Estados Unidos. Não é maravilhosa essa justiça? E vamos lá, com quem que caiu o meu processo? Alexandre de Moraes, o cara que falou que queria me pegar. E ainda está tocando o processo junto com ele Paulo Gonê, 2 pessoas que, inclusive, eu denuncio aqui no exterior. Não dá. Não dá para acreditar que isso daí vai ser justiça. Juiz natural, judiciário imparcial, isenção, sistema acusatório, impedimento de juízes. Pelo amor de Deus, ele já deve ter violado mais uns 6 artigos constitucionais. Onde vou levar essas provas. A gente tem passo a passo. Cada dia é um encontro com autoridade diferente. Veja bem. Tem passo a passo de nada. Vocês não sabem nem com o que encontro na Casa Branca, porque eu não deixo isso daí sair e ficar circulando em rede social. Eu não abro, Eu tenho decência, ética e consciência do meu trabalho de ficar abrindo tudo por aí. O máximo que vocês vão fazer, vocês vão ficar olhando meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter e ficar vendo ali quando é que eu realmente fui para Washington. Para ir para o Congresso ou para ir para a Casa Branca, etc. E aí vocês vão fazer um apanhado daquilo que vocês entendem mais grave, vão colocar numa embalagem, vão fazer tipo uns certos perfis no Twitter, urgente, bota a lanterninha lá, a sirene. Eduardo Bolsonaro se encontrou com o deputado Corey Mills antes da oitiva de Marco Rubio. É isso que vocês vão fazer. Conheço vocês já. Só que vou te falar, vocês não me pegam. Vocês não me pegam porque eu tô aqui.
Quer ver uma coisa que acontece a todo momento? Você entra no meu perfil para ver os comentários, tá gente de esquerda lá falando: volta, Eduardo, larga de ser covarde, volta pro Brasil, vem lutar aqui, não seja frouxo, não seja fujão. Eu fico olhando assim, será mesmo que esses caras acham que eu sou ingênuo nesse ponto? Quanto mais essas pessoas pedem para eu voltar, mais eu vou ficar aqui, porque eu tenho certeza que o meu trabalho está incomodando eles. E se a gente tem uma esperança de arrumar, né, esse trem descarrilhado chamado Brasil, se a gente tem uma esperança de cumprir essa missão, isso vem aqui dos Estados Unidos. Eu nunca vi isso na história. Imagine uma decisão dos Estados Unidos sancionando ministros do Supremo. Eles estão. Nunca viu isso? Venezuela e Nicarágua já fizeram. Mas recentemente os Estados Unidos acabou de sancionar outros tantos juízes de Cuba. Você nunca viu isso porque você não estuda. E você acha que pode enganar o público. Há uma lei Magnitsky, esse é o nome de um russo. Como é que é? Lei Magnitsky. E agora ele está tentando falar um pouquinho da história da lei para dizer que é o seguinte, que ele é o estudioso, que ele conhece, mas não conhece nada do negócio, né? Até ontem estavam fazendo chacota comigo, hoje descobriram que existe uma lei e estão tentando até soletrar. Outro dia a especialista da Globo News falou Magnitsky. Eu falei, meu Deus do céu, Magnitsky. Mas vamos lá, Lindbergh, dá o seu show pirotécnico aí. Usada contra ditadores. Eles estão querendo usar essa lei não só para impedir visto de entrada, mas para bloquear cartão de crédito, posse das pessoas, dos seus familiares. Veja que isso é muito grave. Nós estamos tratando de um poder independente no país. Calma aí, vocês estão querendo bloquear as contas do meu pai, alegando que ele está mandando dinheiro para mim. E vocês agora estão falando que é injusto que um violador de direitos humanos, que cometeu tudo isso que eu falei aqui de Clezão, Daniel Silveira, etc., que ganha dinheiro todo mundo sabe como. Ou será que é novidade para alguém que a esposa do Alexandre de Moraes, doutora Viviane, ficou milionária da noite para o dia depois que o marido foi nomeado para a Suprema Corte e que ela advoga em causas, ela está dentro de um escritório de advocacia que advoga em causas junto à Suprema Corte. Eu não consigo entender esse duplo padrão moral desse tipo de pessoa. Conspiração, na minha avaliação, contra o Brasil. Pedir sanção de uma potência estrangeira, eu acho que essa ação criminal vai resultar na condenação do Eduardo Bolsonaro. Lindbergh, você não consegue me intimidar, Lindbergh. Você não entendeu ainda que a gente está num ponto de não retorno, não existe mais marcha ré, não existe voltar. Por isso que eu falei, eu fui bem claro quando eu fiz a declaração do meu alto exílio. Eu só retorno para o Brasil depois que o Alexandre de Moraes estiver sancionado. Não por uma questão de vingança, mas porque só dá para ser deputado federal no Brasil quando não tivermos mais ministros da Suprema Corte que liguem para líderes partidários, para presidentes de partido, que entrem dentro do Congresso para fazer política, deixando ameaças nas entrelinhas, com certeza, porque se fosse algo sério, ilícito, falariam publicamente. Alguém se esquece como é que foi enterrado o voto impresso na Câmara? Alguém se esquece como é que foi votado a permanência do Daniel Silveira naquela primeira prisão preventiva dele que o Alexandre de Moraes decretou contra ele? Todo mundo viu isso daí acontecer. Então não dá para fingir que isso daí não existe e ficar brincando de ser deputado federal no Brasil só porque está recebendo um bom salário. Não é assim que a banda toca. A minha felicidade não está resumida aos privilégios da carreira, do cargo. Eu quero ser um deputado federal de verdade, para mudar a sociedade, para colocar adiante os pedidos que as pessoas me fazem na rua. E não dá para você fazer isso com um mafioso sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal. E quem está com a razão nisso, né? O protagonismo gerado por esse inquérito aumenta o tamanho de quem? Da política brasileira ou do Supremo Tribunal Federal, Lindbergh? Olha só, primeiro eu quero diferenciar uma coisa, e o PL, os partidários do Bolsonaro, podem viajar fazendo campanha de solidariedade. Quando a gente fez isso com Lula... Campanha de solidariedade. Eles são muito bons, né, nessa arte de colocação das letras da palavra para tentar inserir na sua cabeça que o que eles fazem é paz e amor. Eles percorreram o mundo inteiro, descredibilizando o judiciário brasileiro, descredibilizando o STF, fazendo coisas muito piores por razões injustas. Porque o Lula, realmente, o triplex está lá, o sítio de Atibaia está lá, o rombo agora do INSS, o assalto às pessoas humildes, principalmente de mais idade, está feito, está lá, está precificado, está sendo no contra-cheque das pessoas. O rombo ao Previ, ao Postales, ao Funcef. Agora nós estamos falando o óbvio, claro, aquilo que está na esfera dos fatos, que não houve golpe em 8 de janeiro. E para isso, a gente vai às últimas consequências. Se o Brasil
não tem a decência moral de conseguir colocar Alexandre de Moraes no seu lugar, se for preciso que outra autoridade, ainda que estrangeira, seja necessário para fazê-lo, nós estaremos aí trabalhando para isso. Era nesse sentido. Agora o que está sendo feito não, é muito grave. É uma articulação com a potência estrangeira contra o Brasil. Porque o poder judiciário do Brasil não é briga entre PL e PT. A mais alta corte do judiciário. A mais alta corte do judiciário, em 2022, palavras do ministro Barroso, estava pedindo ajuda aos Estados Unidos para interferir na eleição, para interferir contra Jair Bolsonaro. E eu não vi essa comoção toda. Isso daí sim é um verdadeiro crime. Isso daí é um crime de lesa pátria. Porque ele está querendo interferir num segmento político, na eleição. Está fazendo gol de mão. É o apito do juiz amigo. E ele falou, solicitei pessoalmente ao pessoal lá da Embaixada Americana e etc. Não dá, Lindbergh, para vocês forçarem essa barra. Fica até feio. Sanção estrangeira para membros do Supremo? Isso é muito grave. É a primeira vez na história política brasileira que um grupo político, o bolsonarismo, que nem a extrema-direita de Plínio Salgado, que era integralista... É porque nós nunca tivemos, Lindbergh, problemas como esses que a gente está tendo agora. No passado sempre houveram debates, discussões e até críticas, sim, contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Críticas válidas. Até porque cada vez mais que você interfere no campo da política, mais você vai entrar no debate, na arena política. É devaneio, é surreal você imaginar que você vai pisar dentro do terreno, né, da confecção das leis, onde ocorrem os debates, onde se discutem de relações sociais, e você não vai ser alvo de críticas. É inacreditável que a autoridade do STF imaginem que isso possa ocorrer. Se eles não quiserem essas críticas, é só não entrar dentro da arena política. Ou também pode fazer o seguinte, ele pode pedir as contas, sair, deixar a toga lá de ministro do STF e se candidatar. Aí sim, ele vai estar dentro do Congresso Nacional, se for eleito, né, para debater as ideias de Brasil e fazer ali, entrar com uma atuação proativa na confecção das leis. Agora, para situações novas, como a gente está vendo agora, a gente nunca viu isso no passado. O Lula não ficou inelegível e foi preso porque ele discursou num carro de som utilizando dinheiro privado ou porque ele se encontrou com 40 embaixadores e criticou o processo eleitoral. Não. O Lula foi condenado por corrupção e lavagem de capitais. E vocês ficam dizendo, o Moro perseguiu ele. Eu não vou nem entrar nesse mérito. O Moro condenou, no caso do triplex, o Lula a 8 anos de cadeia. Quando o Lula apelou e subiu para o TJ, para a segunda instância, o TRF da primeira região piorou a sentença, a condenação, para 12 anos de cadeia. Então, calma aí, o cara que perseguiu o Lula condenou a 8. E o tribunal, com 5 desembargadores, condenou a 12, e depois, quando foi ao STJ, ninguém anulou o processo? Isso está muito estranho. Vocês é que estão querendo criar uma narrativa fantasiosa, né? E além do mais, vocês podem perceber também, foi anulada a Lava Jato, dizendo que ocorreu um conluio entre um procurador e o juiz. Falava-se muito, né, no Deltan Dallagnol e no Moro. Eu não estou querendo fazer uma defesa propriamente dita da Lava Jato, não. Mas a gente não pode negar os fatos. Hoje em dia tem matéria de imprensa falando da sintonia do PGR com Alexandre de Moraes e tratam isso com naturalidade, até como se fosse algo saudável. E não como uma causa de nulidade, como foi tratado no processo do Lula. Então, para todos esses problemas novos, onde o ativismo judicial, a lawfare, está levando a gente a um extremo, onde até as eleições brasileiras estão sob risco, a gente tem que procurar ajuda sim, a gente tem que procurar novas ideias para solucionar esses problemas. Eu fico muito feliz que eu estou tendo um resultado bem promissor trabalhando nesse campo, muitas das vezes remando contra até gente que deveria estar do nosso lado. Que era fascista, eles tinham um nacionalismo. Aqui a bandeira deles é a bandeira norte-americana, contra o Brasil. Você sabe que quando teve as tarifas do Trump, teve uma votação no Congresso da lei da reciprocidade. Sabe para quê? Para dar instrumentos para o governo brasileiro reagir. O projeto foi feito por Tereza Cristina, foi ministra do Bolsonaro. Os bolsonaristas votaram contra os interesses nacionais. O Eduardo Bolsonaro agora deu uma declaração, bota aí no YouTube, um vídeo que estava conversando. Eu critiquei a decisão da Tereza Cristina, porque ela estava lutando pelo direito do Lula de taxar. Isso é errado. Um produto americano que entra no Brasil paga cerca de 4, 5, 6% de imposto. O produto brasileiro que entra nos Estados Unidos, quer dizer, ao contrário, né? O produto americano entrando no Brasil paga cerca de 60% de imposto. Já o produto brasileiro que entra nos Estados Unidos paga cerca de 4, 5 ou 6%. O que o Trump estava fazendo é só ajustando. Inclusive a tarifa que ele botou inicialmente no Brasil de 10% ficou muito além.
de equilibrar verdadeiramente essa equação colocando em pé de igualdade. Então teria como o Brasil utilizar a reciprocidade, como o Lindbergh está falando. Porque reciprocidade, sabe o que seria? Seria os Estados Unidos taxar o produto brasileiro em 60%, que é o que o Brasil faz com os produtos norte-americanos. E o Trump nem sequer chegou na metade ou perto disso. Então não tem por que você lutar por isso. Você tem que lutar para a redução de tributos. O direcionamento correto que toda a direita deveria fazer é o seguinte: os conservadores e as pessoas que na verdade querem, que são pró-mercado, né, elas tinham que pressionar o Lula a baixar os impostos para que você tenha acesso a um celular de mais qualidade, um carro de melhor qualidade, e não seja roubado ainda quando você vai comprar um carro numa concessionária. Roubado pelo Estado, né, que taxa 30%, 40% de tributo no carro. Com autoridades americanas para imigrantes brasileiros presos irem para El Salvador, naquelas prisões do Bukele. Imigrantes brasileiros presos não. Criminosos brasileiros presos. Inclusive eu defendo isso aí para qualquer criminoso, independentemente da nacionalidade dele. Lindbergh, pergunte a uma mulher estuprada aonde é que deve ser o local de cumprimento de pena do estuprador. Pergunte para uma família destruída pelo tráfico de drogas qual é o local correto para um traficante cumprir a pena dele. Essas pessoas têm que ser colocadas longe do convívio social. O Bukele transformou El Salvador, de país mais violento do mundo, em país mais seguro do Ocidente, em poucos anos, apenas prendendo as pessoas. Quase exclusivamente batendo em cima do desencarceramento. Vocês defendem bandidos, por isso que o Brasil tem uma alta taxa de homicídios. O PT entra no poder, passa a mensagem aos bandidos para eles ficarem à vontade. Isso daí complica os índices de criminalidade. Porque só existe uma maneira da gente reduzir a criminalidade, que é combatendo-a. Isso não é fácil. Isso exige sacrifício. Muitas vezes derramamento de sangue. Agora, a outra alternativa que a gente tem é baixar a cabeça e ficar vivendo à mercê desses bandidos. Agora, vocês do PL estão jogando o Brasil na maior crise diplomática da sua história. Negativo. O Lula está fazendo isso ao confundir uma ação individual contra Alexandre de Moraes, achando ele, Lula, né, ele confunde, sempre é patrimonialismo, né, ele confunde o público com o privado, acha que o Estado é dele, e mergulha o Estado brasileiro utilizando Itamaraty para tomar as dores do Alexandre. Ora, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandou uma carta para Alexandre de Moraes falando: olha, você não pode aqui dizer se uma empresa americana vai ou não monetizar um usuário que está dentro da jurisdição americana. Você está indo longe demais. Você não pode aqui censurar tais e tais pessoas. Isso é contra a primeira emenda norte-americana. Você está entrando aqui expedindo mandado de prisão contra cidadãos americanos, como a Flávia Cordeiro. E o que Alexandre respondeu? Continuou com a sua pose super poderoso, né, embriagado do seu próprio poder, e continuou dando de ombros. Você espera que os Estados Unidos vai fazer o quê? Você imagina, você está aqui no Brasil, você tuita e de repente vem uma ordem de prisão de um juiz lá da Argentina, lá do Paraguai, do Equador, da Bolívia, da Guiné. Você vai falar que isso daí não é usurpação da soberania? E isso sim é uma usurpação da soberania. Essa extraterritorialidade do Alexandre de Moraes, bêbado do seu próprio poder. Porque, depois das mentiras do Eduardo Bolsonaro, se o governo Trump faz sanção contra o Procurador-Geral, contra o Ministro Supremo, isso é um ataque ao Brasil. O Brasil vai ter que responder de alguma forma. Olha que loucura. Vai ter que responder de alguma forma. Vai ter que tirar o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vai ter que acabar com essa perseguição, com a censura. Vai ter que retornar à harmonia entre os poderes, onde o Congresso Nacional pode legislar sobre as suas competências, como, por exemplo, a anistia. A anistia que tem que ser uma anistia ampla. Não é só 8 de janeiro, não. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Luiz Lins Grilo, Alan dos Santos, vários outros casos, Flávia Cordeiro, Daniel Silveira, vários casos de perseguição não estão dentro da esfera somente do 8 de janeiro. É por isso que eu falo anistia ampla, que não é só para os envolvidos no 8 de janeiro. Isso tem que ser considerado. Entre a bandeira brasileira e a norte-americana, basta você ver os vídeos do Eduardo Bolsonaro. O que eu vou fazer na Polícia Federal é muito simples. Eu, na verdade, não vou... O Eduardo Bolsonaro conta. Ele tá até rindo, cara. O Lindbergh, gente. O Lindbergh, ele é um ator. É difícil até eu conseguir sentir raiva dele, porque, assim, ele sabe que o que ele tá falando ali é um discurso fabricado. Eu tenho pena do gado de esquerda que olha pra isso e acha que é verdade. Ele mesmo, se você olhar as imagens, nem ele acredita no que ele tá falando. Lindbergh, cara.
Ele ameaça o Alexandre de Moraes. Você acha justo? Eles estão querendo interferir no julgamento. Eu ameaço o Alexandre de Moraes. Ele abriu um inquérito contra mim, deu 10 dias para ele e meu pai se explicar. A matéria da Bloomberg veio lá falando 10 dias para uma pessoa que está em outro país se explicar. Isso está um pouquinho fora do razoável. Estou ameaçando bloquear as contas do meu pai, uma maneira de tentar me atingir aqui nos Estados Unidos. E depois reclama de que isso possa ser usado nas sanções americanas contra Alexandre de Moraes. Ué, se ele falou que não gosta dos Estados Unidos, que ele prefere viajar para a Europa, ele está preocupado com o visto dele por quê? Se vocês aí, especialistas de vários grandes meios de comunicação, estão dizendo que ele só não vai poder ir para a Disney e abrir uma conta nos Estados Unidos, vocês estão reclamando do quê? É só não abrir uma conta no Banco Chase, na Wells Fargo, sei lá mais o quê. Me ajuda aí, pessoal de mercado. Tá tranquilo, Alexandre. Tá tranquilo. Lembrou até aquela cena do Tropa de Elite, né? Nos finais lá do Baiano. Que tá o cara lá comendo a marmita do lado do Baiano. Irmão. Tá tranquilo, patrão, tá tranquilo. Aí o Baiano reclama, né? Ontem é pouco esse radinho aí não dá o catuque. Ô, rapaz, vai ver o que tá acontecendo aí. Aí o rapaz vai lá, se levanta pra olhar o rádio e é abatido pela polícia. Porque sabem que Bolsonaro e aquela turma têm tudo para ser condenados e presos e tentam obstruir a justiça brasileira. Lindbergh, você acha que está ajudando o Eduardo Bolsonaro a voltar ainda mais competitivo, forte nas eleições no ano que vem? Não, pelo contrário. Vai ter o julgamento do Bolsonaro que eles tentam esconder. A gente tem prova da tentativa de assassinato, Operação Punhal Verde e Amarelo, do Lula, do Alexandre de Moraes. Tem todo o grampeamento das conversas, daqueles kids pretos que foram até a porta da casa do Alexandre de Moraes. O advogado Jeffrey Schickini, que advoga para um dos acusados do Rio de Janeiro, demonstrou, utilizando a nuvem da Apple, pegando os dados das antenas por onde o seu cliente passou e comprovou por A mais B, com prova documental, de que o seu cliente nunca passou perto da casa do Alexandre de Moraes. É que o Lindbergh fica utilizando essa tática nazista do Goebbels de repetir a mentira até que ela se sedimente como verdade. Mas isso não é verdade. E se esse processo que a gente está vendo, né, do golpe da Disney, se ele realmente comprovasse que o Bolsonaro tentou fazer uma coisa ou outra, o julgamento seria todo público, inclusive com a oitiva das testemunhas do Aldo Rebelo, do general Gomes Freire e de várias outras, general... esqueci o nome dele agora, que foi Arruda, que foi indicado pelo próprio Lula e o Bolsonaro nomeou antes da sua saída do poder. Isso tudo não é público porque eles têm muito medo de passar vergonha. Então eles violam, inclusive, a liberdade de imprensa, que deveria estar reclamando muito por conta disso. Mas não reclama mais porque Alexandre de Moraes é uma pessoa muito perversa, vingativa e gosta de se demonstrar como sendo esse tipo de marginal, para intimidar os outros, para que ninguém tente ir para cima dele, porque se ele pega velhinha de 72 anos de idade, como Iracema Gosch, e joga na cadeia por 14 anos, o que ele vai fazer com você, prezado jornalista, que está levantando sua voz contra o Moraes só porque você quer ter imagens do julgamento, do processo da Disney? Porque da Lava Jato você viu vídeo de um monte de gente delatando, testemunhando, do próprio Lula, inclusive. E os do golpe da Disney, cadê? Não tem, né? Essa realmente é a democracia que vocês falam haver no Brasil? Vocês não enganam mais ninguém. Eles querem melar o julgamento. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo é criminoso. E eu acho que ele também vai ser condenado. Olha, eu acho que ele também vai ser condenado. Tinha uma matéria no jornal que praticamente dava minha condenação como certa, né? Ministros do STF enxergam grandes chances lá de Eduardo Bolsonaro ser condenado. Isso porque é o seguinte, abriu um inquérito contra mim no dia seguinte eu já estava condenado. Agora, uma semana depois, o Lindbergh Farias, testemunha do meu processo, da minha investigação, está dizendo que eu estou condenado. Bem, eu não tenho outra saída. Eu vou continuar trabalhando aqui para resgatar a harmonia entre os poderes, né, resgatar a decência do nosso país. E eu espero que as autoridades brasileiras, não do Alexandre de Moraes, que dele eu já não espero mais nada, eu espero que elas coloquem uma mão na consciência para realmente entender que foi longe demais todo esse devaneio, toda essa interferência política, toda essa falta de observância nas leis. Os processos de Jair Bolsonaro são inúmeras ilegalidades, a começar pelo foro. Por que essas pessoas todas estão no STF? Não tem ninguém ali merecedor de foro privilegiado. Devia tudo estar na primeira instância. Nos Estados Unidos foi tudo para a primeira instância, não foi nada direto para o STF. No caso do 6 de janeiro deles aqui, né? Então, Lindbergh, dificilmente você engana mais alguém, né? Ao Sóstenes, meu muito obrigado, né? Líder do meu partido, tem muito bem representado, tem feito defesas muito boas. A cada vez que eu vejo a entrevista dele, eu também acho que ele está
está melhorando no seu papel enquanto parlamentar, enquanto deputado federal. Tenho certeza que seus eleitores, o pessoal que votou no deputado Sóstenes no Rio de Janeiro, está muito feliz e contente e satisfeito com o trabalho dele, né? E a CNN abriu um belo espaço. Eu gostaria, como eu falei, né? Eu gostaria de ter debatido com o queridíssimo Lindinho. Mas, como ele fugiu, né? Como a gente gosta de dizer, né? Fugiu do debate. Restou aí o Sóstenes fazer esse bom trabalho e eu aqui apenas complementei. Um abraço a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, mande ele para mais pessoas, dá aquele like ali no joinha, não é bobeira não, tá? Isso aí faz o algoritmo entender que você está gostando do vídeo, manda ele para mais gente assiste esse vídeo e a gente consegue levar a verdade mais adiante. Um abraço, fiquem com Deus.